Alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma videoaula e o assunto de agora é sobre número primo. Lembrando que nós vimos nas últimas aulas múltiplos de um número natural, vimos o que são divisores de um número natural. Pessoal, caso vocês tenham esquecido, voltem à aula, estudem, verifiquem mais uma vez como é que eu acho os múltiplos, lembra? O esquema da tabuada, é todo número que eu multiplico por todo natural. Os divisores, lembra uma estratégia que eu passei para vocês, como achar os divisores de uma forma mais rápida. Esqueceu, teve dúvida? Voltem nas duas últimas videoaulas que eu passei para vocês sobre múltiplos e divisores. Hoje, a continuidade do assunto é sobre número primo. Pessoal, vamos estar aprendendo nas nossas próximas aulas a decomposição prima, o MMC, o MDC. São assuntos muito importantes, já visto, é claro, no sexto ano. É um assunto mais ou menos de revisão. Já esse livro, de acordo com a nova BNCC, traz no sétimo ano novamente esse assunto, tá bom? Então, vocês tiveram o privilégio de já terem estudado esse conteúdo no ano anterior, o que era o número primo, mas é claro que agora vocês já estão mais maduros, já estão mais tranquilos para entender esse conteúdo. Pessoal, o que é um número primo? Já sei, professor, número primo é aquele número que é filho da minha tia. Não, não é porque o número é primo, ele é filho da sua tia, né? O número primo, pessoal, é um número natural maior do que 1, que tem exatamente dois divisores distintos. Quais divisores? 1 e ele mesmo. Tá? Ou seja, todo número primo é aquele número que possui dois divisores diferentes, tá, gente? E esses divisores têm que ser 1 e ele mesmo. Tá? A gente vai fazer uma sequência dos números primos mais importantes que existem, dos mais importantes que existem, tá? E verificar a importância de vocês até mesmo decorarem mesmo quais as sequências dos primeiros números primos. Até porque, para você fazer a fatoração prima, que vamos ver logo logo, é muito importante que vocês realmente tenham decorado quais são os primeiros números primos, tá bom? Pessoal, vamos dar um exemplo de um número primo aqui. Vamos dar um exemplo de um número bem conhecido, é o número 11. Pessoal, o número 11, ele é um número primo porque ele possui apenas dois divisores. Quem são os divisores de 11? 1, né? 11 é dividido por 1. É dividido por 2? Não. É dividido por 3? Não. Ele é divisível, ou dividido, tá, pessoal? Quando a gente fala dividido, é no sentido de você armar a conta, um dividido por outro. Mas a leitura, você também pode dizer, 11 é divisível por 2? Não. 11 é divisível por 3? Não. 11 é divisível por 4? Não. Se eu dividir, vai sobrar resto. Ele é divisível por 5? Também não. É divisível por 6? Não. Por 7? Pode ir. Você vai ver que o próximo divisor vai ser 11. Ou seja, o número 11 é um número primo, porque possui apenas dois divisores distintos, 1 e ele mesmo. Sempre assim. Tá? Qualquer outro número que eu tentar que venha a ser um divisor de 11, vai sobrar resto. Tá? Então, 1 e ele mesmo. Qual outro? Temos os divisores de 5. 1 e 5. Divisores de 13. 1 e 13. E assim por diante. Pessoal, na nossa próxima aula, vamos falar sobre a decomposição prima. Aí eu vou entrar novamente nesse assunto, mas vamos imaginar a sequência dos primeiros números primos, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, tá? Os primeiros números primos o número 2, ele é um número primo, lembrando que é o único número par que é primo. Por quê? O número 4, 6, 8, qualquer outro número par,
ele vai ter um divisor 2. Então ele já não vai ser primo, porque vai ser 1, ele mesmo, e também o 2. Então os números pares não são primos. O único número par que é primo é o 2. Todos os demais números primos, eles são ímpares, tá bom? O único número par que é primo é o 2. Então vamos continuar na sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, infinitamente. Pessoal, lembrando que os números primos, o conjunto dos números primos é um conjunto infinito, tá? Não se tem um fim. Inclusive, vamos aprender algumas técnicas de como descobrir se um número é primo ou não. Porque você imagina eu perguntar para você aí, 287 é primo? 387 é primo? 527 é primo? 529 é primo? Pode ser que venha gerar uma dúvida. Imagina você tentar dividir esse número por 1, por 2, por 3, até descobrir se ele é ou não é primo. Então vamos aprender uma técnica, logo, como descobrir se o número ele é primo ou não, tá? Só lembrando, os primeiros são esses, vocês não precisam nem ter dúvidas, né? São números pequenos, os números pequenos são muito fáceis de você descobrir se ele é primo ou não. Pessoal, eu ia fazer uma aula sobre número composto. Só que eu já vou falar nessa aula mesmo, porque o que é um número composto? É exatamente o número que possui mais do que 2 divisores. Tá? Então, eu tenho essa opção. Ele pode possuir 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, e ele é chamado de número primo. E se ele possui mais do que 2 divisores? Por exemplo, o número 12, que tem como divisor 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Né? Esse é o chamado número composto. Tá? Então, na nossa próxima aula de amanhã, que estaremos estudando sobre fatoração prima, amanhã não percam a aula de sexta-feira, tá? Não esqueçam, vamos estar aprendendo a fatoração prima, vamos relembrar aí sobre o número primo, tá? Porque estudem bastante, até porque a fatoração prima é realizada só com números primos, tá? Então vocês têm que entender o que é um número primo para poder fazer a fatoração prima, tá? E amanhã vamos tratar novamente sobre esse assunto, mas para informação, para vocês já ficarem sabendo, número composto é um número que possui mais do que 2 divisores distintos. Eu dei o exemplo do 12 e são infinitos também o conjunto dos números compostos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Exatamente o que é um número primo e o que é um número composto, tá? Eu estarei de volta com vocês amanhã falando sobre a decomposição prima. Um abraço para vocês. Quero dizer que logo estaremos de volta. Fiquem com Deus. Até mais.